Mas afinal, o que é radioatividade? Nós podemos definir radioatividade como emissão de partículas alfa e beta e radiação gama a partir diretamente do núcleo. O núcleo é constituído de prótons e nêutrons, e a partir do seu núcleo é possível que seja feita emissão de radiação. Essa emissão dessas radiações só é possível quando o átomo for um átomo instável. Ele precisa ter uma certa instabilidade. Mas o que é essa instabilidade? É muito simples. O núcleo de um átomo, como ele é constituído de prótons e nêutrons, ele possui uma certa instabilidade, ou seja, um número ideal, um número ótimo de prótons e nêutrons no núcleo. Quando nós temos uma quantidade maior ou menor de nêutrons aí no átomo, significa então que nós temos uma instabilidade, e essa instabilidade faz com que o núcleo do átomo emita essas partículas, ok? Então podemos definir aí como radioatividade a emissão de partículas alfa, beta e ondas gama a partir do núcleo de um átomo que está aí com seu núcleo instável. Todo átomo pode ser radioativo? É curioso isso. De todos os átomos da tabela periódica, aqueles que possuem um número atômico abaixo do urânio, todos eles possuem um isótopo que é radioativo. Lembrando, o que forma aí os isótopos é a quantidade de nêutrons aí no átomo. Nós temos, por exemplo, o carbono 12, que é o carbono aí chamado natural, que nós encontramos em maior abundância aí no nosso planeta. Mas temos também o carbono 14, que ele é um elemento radioativo. Ele é encontrado em menor quantidade e é um isótopo do carbono 12. Todos possuem aí 6 prótons, mas o que diferencia um do outro é a quantidade de nêutrons. Uma maior quantidade de nêutrons, aí como o carbono 14, significa que eu tenho 2 nêutrons a mais do que o carbono 612, que é o que está ali na tabela periódica. Então, o que define aí um elemento radioativo é a sua quantidade de nêutrons que ele possui a mais, ou seja, ele é um isótopo de um átomo que já existe aí na tabela periódica, porém, normalmente ele é encontrado em menor quantidade. O urânio, ele é encontrado na natureza em maior abundância, em maior quantidade. Por isso que nós já falamos que o urânio é um átomo radioativo, mas nem sempre isso acontece, como acabei de falar do carbono 12. O carbono 12, ele é o elemento mais abundante. Apesar de ter um elemento, aí, um isótopo que seja radioativo, o radioativo é encontrado em pequena quantidade. Por isso nós não chamamos o carbono de um elemento radioativo. Ok? Ele é um carbono natural, mas ele também possui o seu isótopo radioativo. Assim como todos os outros elementos com o número atômico abaixo aí do urânio. Ok? É muito comum a gente se perguntar se a radioatividade ela pode fazer parte aí dos nossos medos ou ela faz parte do nosso dia a dia através dos super-heróis. Você já deve ter assistido aí vários desenhos ou livros de gibis, onde os super-heróis eles possuem a sua característica de força ou superpoderes depois de uma exposição radiativa. É assim, por exemplo, com o Hulk. O Hulk ele foi exposto a uma quantidade muito grande de ondas gama. Essas ondas gama foram responsáveis por alterar a sua estrutura molecular e basta ele ficar nervoso para que o homem verde muito forte apareça. Então, essa característica do Hulk é uma característica dada pela exposição com ondas aí gama. Agora, existem outros super-heróis? Existe uma quantidade muito grande. O Homem-Aranha, por exemplo, ele foi picado aí por uma aranha radioativa. O desenho do Super Choque, contato também com radioatividade. As Tartarugas Ninjas, também radioatividade. X-Men, também grande parte deles por causa da radioatividade. Então se atribui à radioatividade uma super característica de super força, superpoderes, mas não é bem assim na realidade. A radioatividade pode trazer uma grande quantidade de malefícios.
muitos, mas muitos benefícios também. Mas em contato direto, o que ela causa principalmente é dor e morte. Foi assim com o casal Curie. Eles que descobriram o elemento químico polônio, o elemento químico rádio, foram responsáveis pela descoberta dos dois. E a Madame Curie morreu aos 67 anos, vítima aí da sua superexposição aí à radioatividade. Então, a radioatividade, ela pode ser algo que pode nos trazer muito prejuízo, como o acidente que ocorreu na cidade de Goiânia, o Césio 137, onde foi retirado a cápsula de um equipamento de raio-x, abriram essa cápsula, a cidade inteira ficou exposta ao elemento químico, muitas pessoas foram expostas, algumas pessoas morreram, outros ganharam tumores, tudo isso do contato direto com a radioatividade. Mas a radioatividade, ela traz algumas promessas muito importantes. Uma delas é o uso da energia limpa, pois o uso da radioatividade, ela não prejudica o meio ambiente, ela não gera nenhum tipo de gás tóxico, ela pode ser perigosa no momento onde não se há domínio completo e total sobre ela. Então, um acidente como uma usina de Fukushima no Japão, onde o Japão é uma área com grandes tendências a terremotos, nós vamos ter aí um estudo, uma aula só sobre Fukushima. Então, ali talvez não seja um lugar ideal para que você tenha uma usina nuclear. Por quê? Porque ela não foi, o local ali onde ela foi montada, ela está suscetível a problemas aí de terremotos. Tá? Então, existem algumas características que são muito boas, outras que são ruins. Existem fatores também importantes onde a radioatividade é utilizada. Por exemplo, ela pode ser utilizada na irradiação de alimentos, de frutas, de legumes, para conservar esses alimentos durante mais tempo e de ser mais resistente, ou seja, de não estragar tão rápido. A radioatividade é utilizada demais na medicina. Da mesma maneira que a sua exposição pode trazer tumores, a radioatividade pode ser utilizada para combater esse tumor, bombardear células com câncer e assim eliminá-las. Ela é utilizada também, como eu disse, na agricultura, mas não agora como conservação de frutas e legumes, mas sim na identificação do crescimento das plantas e até mesmo de insetos. Então a radioatividade, ela tem o seu lado bom e tem o seu lado ruim. O que determina o que é bom e o que é ruim é o uso com que ela é feita. Se você a utiliza para algo bom, obviamente que ela vai ser algo muito benéfico, mas você deve prestar muita atenção e ter cuidado quando se fala de radioatividade. A primeira tendência que nós temos é que algo ruim, o senso comum diz que não é bom a radioatividade, porque logo lembramos de bombas, elementos radioativos, pessoas muito doentes, mas não é bem assim, ok? Lembre-se que a radioatividade é uma tecnologia que, se bem dominada pelo homem, pode trazer aí uma promessa de uma energia mais limpa no futuro, ok? Ficamos aqui. Encerramos essa parte aí de explicação sobre a radioatividade. Temos daqui a pouquinho mais alguns princípios importantes sobre os elementos químicos que são radioativos, sobre também as leis da radioatividade, que são características desse nosso curso, ok? Até mais, até a próxima.